Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz o Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje é uma edição especial com uma convidada super especial, que eu já estou clicando no convite aí para ela aceitar. Que a gente já começa, tá? Seja muito bem-vindo, Mica, grande doutor Fábio. Dona Boa Gisiele noite. Mondon, muito boa noite. Boa Como noite. estamos? Tá me escutando, Caio? Tô te escutando sim. E você, tudo Ótimo. certo aí? Tudo certo, graças a Deus. Maravilha. Então, teste de áudio ok aí, pessoal. Dá um legalzinho se o áudio estiver ok nos comentários. E vamos seguir, tá? Bom, esse podcast, ele é um projeto onde a gente entrevista alunos que tiveram resultado dentro da formação BiExpert e ou dentro da mentoria Expert. A gente já tem aí 24 episódios disponíveis no YouTube e no Spotify. E hoje a gente tem o prazer de receber essa grande profissional direto de Cuiabá, para falar um pouquinho sobre dor e carreira profissional, tá? Dona Gisiele, conte quem é você e por que você escolheu se especializar em dor crônica. Bem, Caio, eu sou daqui de Cuiabá, capital, do Mato Grosso. Aqui todo mundo acha que a gente anda no meio do mato, né? Onde jacaré na estrada, na rua, mas tem Eita! capivara bastante. Mas aqui a gente passa um calorão, né? A gente chama de Cuiabrasa. Nossa. Mas, enfim, é, eu escolhi, né, estar na fisioterapia, ou ela me escolheu quando faz pouco tempo, eu tenho somente 2 anos e meio de formada, né? Depois do ensino médio, eu quase fiz nutrição, mas acabei fazendo turismo, não exerci a profissão e vim para Cuiabá, né, por questões pessoais e fui para fazer inscrição de nutrição. Olhei um panfleto de fisioterapia. Muito tempo atrás eu travei da coluna e precisei de fisioterapia. Eu falei assim, vou pesquisar quais são as áreas da fisioterapia. E acabei pesquisando, né? As áreas eram vastas, né? As áreas de fisioterapia para nutrição, que era um pouco mais limitada. E acabei me arriscando, né? Eu falei assim, acho que foi um chamado, foi um propósito, vamos entrar nessa faculdade. 5 anos, né? De estudo. Para mim foi um grande desafio, foi uma grande superação, né? Porque escolher, né, a dor crônica não foi porque a gente não estuda isso dentro da faculdade, né? Eu tive uma matéria muito, assim, não foi vasta, não, a gente teve, eu acho que um semestre somente sobre dor, mas foi muito vago, né? Não foi nada que a gente aprende a como lidar com dor crônica, neurociência da dor, enfim, a gente não aprende isso na faculdade. Então, eu saí da faculdade sem saber qual área que eu ia fazer, né, o que eu ia atuar e me deparei com cursos, né? O meu primeiro curso, para bem falar a verdade, Caio, é até para dar risada, eu fiz ventosa terapia. Foi meu primeiro curso. E assim, achava, né, que todo mundo só aplicava técnicas, né? Porque a gente não sabia avaliar em si, né? A gente não sai da faculdade sabendo avaliar o paciente, tendo um raciocínio clínico, principalmente na dor crônica. Então, assim, a gente sai meio sem saber para onde vou seguir, né? Então, a gente começa a aprender técnicas, né? Vira um tecnicista, né? Que fala. E aí eu me deparei, né? Aí na fisioterapia. Faz pouco tempo que eu tô nesse estudo da dor aí. Massa. Pouco tempo aonde ela está sendo modesta, viu, pessoal? Ó, vamos lá. Se a gente parar para pensar que a maioria das especializações, elas duram aí de 12 a 18 meses, algumas 24 meses. Bom, você está no segundo ano de BiExpert, está na mentoria, então aí você está no mínimo há 2 anos dentro do processo. Então já é um tempo considerável comparado às especializações que propõem a ensinar isso. Você falou uma coisa que é engraçada, claro, para quem sofre não é engraçado, mas
também foi o motivo de eu escolher essa área, né? Primeiro, porque minha mãe sofre com fibromialgia, e segundo, porque eu tive uma lesão quando eu era atleta de karatê, uma pubalgia, que ortopedista nenhum tratou, só na fisioterapia que eu consegui resolver meu problema. Então, você travou a coluna e parcialmente a motivação pareceu ser um chamado para fisioterapia. E quando você fala assim, Giz, a gente não estuda isso na faculdade, a gente já tem pesquisa sobre isso. Tem uma pesquisa de um núcleo docente estruturante, salvo engano, da UFSCar, posso estar errado aí a universidade, mas pesquisou o catálogo de disciplinas de dor ministradas em profissões de saúde. E, basicamente, 3% da graduação envolvendo medicina, odontologia e fisioterapia tem a disciplina de dor na grade. As outras têm a disciplina de dor como matéria optativa, que caso o profissional, caso o estudante escolha, ele tem que acrescentar o valor à mensalidade que ele já paga da graduação. Então é um cenário onde eu diria que 95% dos profissionais saem completamente despreparados para lidar. E eu falo com boca cheia hoje que o que eu aplico na dor crônica hoje, eu não aprendi na faculdade. Infelizmente, essa é a realidade. E aí, já fazendo um disclaimer aqui, antes da gente ir para a próxima pergunta, é que muita gente, quando me escuta falar isso, acha que a gente está desencorajando você a fazer uma graduação de jeito nenhum. A graduação é extremamente necessária para você ser um profissional generalista. Agora, eu preciso sair da zona de conforto depois da graduação. Então, isso aí é bem legal de se falar. Bom, Giz, nessa brincadeira aí que você começou a estudar a dor crônica, como que você me conheceu, o que é que apareceu para você e o que te fez decidir entrar para a formação BeExpert? Você fez alguma escada, entrou direto no BeExpert? Conta como é que foi essa história aí. Bem, nesses percursos de cursos, né? Quase entrei numa pós-graduação de ortopedia, né? Traumato e ortopedia. E aí, nesse percurso aí de quase entrar numa pós-graduação, eu fiz o curso de Mulligan. Dentro desse curso do Mulligan, né? Do conceito Mulligan, eu conheci a Emily Dornelas. Aí, a Emily, estávamos discutindo, né, nos intervalos dos cursos lá, quais eram os cursos que ela já tinha feito, né? Ela já tinha feito vários cursos de coluna, ela já tinha feito muitos cursos. Aí ela me deu uma base do que funcionava, quem era bom, quem não era. Então, assim, ela me deu assim o foco, né? Ó, vai nesse, esse aqui não é bom, esse aqui você não vai aprender muito. E foi aí que ela me apresentou o Caio. Comecei a seguir o Caio. E eu entrava nos stories do Caio e não conseguia entender era nada do que o Caio falava. Eu não conseguia entender nada. Eu falava, gente, esse cara é o quê? Ele é fisioterapeuta, médico, enfim, eu ficava sem entender. Emily, me explica como que é os programas, enfim, no começo ela tinha entrado, acho que só no Spine. Aí ela falou, Gisele, entra no LBP, que é o primeiro, mas lá você só vai ter a base, né? Não vai saber o todo. E logo quando ela foi pro BeExpert, eu falei, e aí, como que tá? Eu falei assim, já terminei de assistir o LBP, eu quero saber o que que tem no BeExpert. Pois ela foi, me passou tudo que tinha dentro. Ela só falou assim, entre, entre. E aí, nesse percalço, eu fui, entrei no LBP primeiro. E aí, depois de um tempo, eu não lembro, Caio, quanto tempo depois da LBP, se foi 4 meses, 5 meses, não lembro, acho que foi uns 4 meses, né? Logo eu entrei no BeExpert. Do BeExpert eu falei, gente, que mundo é esse? Que mundo é esse? Eu não sabia, eu falar bem sinceramente, Caio, eu não fiz nenhum curso de coluna, eu nunca tinha feito um curso de dor. Então, assim, o seu curso foi o primeiro. Então, assim, eu agradeço até hoje a Emily, que foi aqui, conseguiu me dar um norte
né, para onde eu ia entrar. E assim, foi onde eu descobri esse mundo do Be-Expert, né? Todo o seu raciocínio clínico, onde eu consegui entender o que que é dor crônica, quais são os prognósticos, né? Hoje consegui avaliar, conversar com o paciente, ter segurança para avaliar, ter segurança para dizer o tempo, né, o prazo que eu vou conseguir acompanhar esse paciente. Então, foi um caminho aí longo, mas nesse percurso eu já renovei o Be Expert, né, em maio, e já vai pro segundo ano, né, que eu tô aí no Be Expert. E do Be Expert eu fui e me encarei para mentoria, né? Então eu percorri aí uma escadinha aí. Já já a gente já vai falar mais sobre cada tópico desse, mas que massa, velho. E sabe o que é interessante de falar? Quem é esse cara? Esse cara é médico, é fisioterapeuta, o que é? Porque, na real, assim, quando você tá fora do Biexpert, eu brinco que você tá dentro de um aquário, como se fosse um tubarão ali dentro. E aí, quando você entra no Biexpert, meio que eu te apresento o oceano. E aí você vê um mar de possibilidades. E aí, o grande lance é que pelo fato da gente não estudar isso na faculdade, quando a gente vai olhar para a população buscando a resolução de um processo de dor crônica, a população, na real, não quer saber se você é médico, se você é fisioterapeuta, se você é psicólogo, se você é educador físico. A população, ela quer a via através da qual ela vai atingir aquele resultado. Nos Estados Unidos também é assim. Por exemplo, a gente tem aí um grande fisioterapeuta que é o Mazola, que deu um curso de RPG no Brasil inteiro, junto com o Zaparoli, que foi um curso bem famoso depois do Sulchar. E o Mazola, ele é especialista em fisiologia do exercício. Ele acompanhava, na época, vários atletas de basquete da NBA. E se fosse aqui no Brasil, vários processos já teriam incidido, porque ele não é educador físico. Mas na real, quando a gente lida com performance ou como tratamento da dor, a gente não quer saber qual é o background do paciente, o background do profissional. Claro que, culturalmente falando, existe um preconceito onde a população acredita que o médico sabe mais que o físio, que sabe mais do que o enfermeiro, do que o psicólogo, e tende a ir primeiro no médico. É a profissão mais antiga da área da saúde, a gente não tem o que contestar em relação a isso, não dá para negar os fatos. Mas quando a gente fala de resultado, nem sempre na dor crônica é com o médico que você vai ter resultado. Às vezes é também com, mas nem sempre é com o médico. Então é importante salientar esse processo. E uma outra coisa bem interessante é que muito aluno olha assim, pô, eu tô para entrar no BeExpert, mas eu não tenho a grana do BeExpert. E aí ele se engana dizendo, não, eu vou juntar para entrar direto no BeExpert. Só que se você faz como a Giz fez, ela não tinha grana para o BeExpert, ela entrou no LBP, conheceu a avaliação, porque o LBP é um recorte de coluna lombar dentro do BeExpert, viu como é que a gente trabalha, começou a crescer lá dentro e ó, o LBP tem um acesso de um ano. Ela não precisou de um ano para subir. Em 4 meses ela subiu para o BeExpert. E quando você já está no LBP ou no Spine, você tem um desconto para subir nas escadinhas, né? Do LBP para o Spine 1.000, do Spine para o BeExpert 2.000 e assim sucessivamente. Então, se você está pensando aí em juntar grana, eu acho que você vai fazer mais grana entrando no curso anterior do que se desdobrando para juntar para o BeExpert aí, tá? Então, fica esse insight aí. Próxima, Giz. Você já tinha conhecimento da formação, mas mesmo assim esperou um pouco para entrar. É, Você falou que foi a Emily que te deu todo o know-how, e esse é o melhor marketing que tem, quando um aluno fala para o outro. É inegável que esse é o melhor marketing que tem. Mas eu imagino que por várias vezes você hesitou. A própria entrada no LBP pode ter sido uma hesitação. O que é que você pensou antes de entrar? O que é que te parava de entrar? E qual foi o insight que fez? Não, agora eu compro. Essa mudança de chave que eu quero entender como é que foi com você. Então, Caio, eu comecei a te acompanhar nos stores, no YouTube, no Fiz Insight, né, lá no Spotify. Comecei a acompanhar seu conteúdo. E falar bem a verdade, eu ficava perdida, porque eu era praticamente uma pessoa que não conseguia dar segurança na avaliação, porque eu não avaliava, na verdade, eu só aplicava técnica, né? Era só liberação, ventosa, enfim. Eu não tinha essa segurança de conversar com o paciente, de avaliar paciente,
não tinha isso. Então eu me sentia perdida, eu me sentia sem rumo, eu não tinha segurança para nada, nem para avaliar. Porque, que nem eu falei, eu saí da faculdade sem saber nada. Fiz um curso aí que não tem, né, uma comprovação científica, então eu só pensei em fazer coisas e técnicas, né? Então eu era uma pessoa que só fazia técnica, só tecnicista, então eu não tinha isso. E chegou numa hora assim que eu só vendia a sessão avulsa, né? Tipo assim, vou lá, faço uma liberação ali, uma ventosa ali, cobro os R$ 100, entendeu? E tchau e benção. Não entendia até eu chegar com pacientes travados de coluna e eu não saber manejar casos complexos que eu não sabia nem por onde começar, onde que eu vou começar. Então, isso me gerou frustração, me gerou insegurança, me gerou, eu chegava em casa chorando, que eu não sabia avaliar, eu não conseguia desenrolar com o paciente. O que que eu vou fazer com esse paciente? Esse paciente está travado ali na minha frente e eu não sei o que que eu vou fazer com ele. Eu ficava desesperada. Liberação não resolvia, ventosa não resolvia, eu ficava perdida. Então eu entrei num desespero, né? E eu falei, eu não tenho outra alternativa a não ser investir em um curso para eu aprender raciocínio clínico, aprender a entender sobre dor, a entender por onde eu começo, que testes eu faço, como eu converso com esse paciente, como que eu vendo para esse paciente. Então eu não tive escolha, entendeu? Eu não tive escolha. Eu falei, eu vou encarar esse curso, né? E vai ser a virada de chave. E para mim foi a virada de chave, como eu falei, não tem outro curso que eu fiz antes para falar assim, olha, o do Caio, né? É o do Caio, é o LBP, foi o BeExpert e hoje é a mentoria, né? Que me virou a chave, que me deu segurança, que hoje eu consigo conversar com o paciente, hoje eu consigo avaliar, hoje eu consigo dar o prognóstico, então não vendo mais sessão avulsa, não faço técnicas em paciente, né? Então mudou, virou essa chave. Então eu acho que a palavra-chave foi desespero. Eu não tinha nada para perder. Eu não tinha nada a perder, somente a ganhar, porque eu não sabia fazer nada, né? Vou dizer, né? Não sabia fazer nada. Eu só sabia fazer liberação, que era o que eu saí fazendo, liberação e ventosa. Então eu não tinha escolha. Maravilha. Assim, Giz, seu relato é muito forte porque a gente fala muito de autocobrança dentro do curso, né? E às vezes os profissionais eles confundem, né? Às vezes o profissional ele não tem o arsenal e ele se sente limitado, frustrado, desesperado, como você citou. É uma questão válida, mas existe um outro cenário onde você tem o arsenal, onde você já fez a sua parte e o paciente tem o resto da responsabilidade. E ainda assim, mesmo com todo o arsenal, você fica com aquela crença, nossa, falta alguma coisa, nossa, será que eu sou um fisioterapeuta ruim? E eu acredito que lá dentro a gente conseguiu ajustar isso, não só com você, mas como com vários outros alunos, onde agora não era mais falta de ferramenta. E é engraçado que eu brinco assim, você não precisa do próximo curso, não porque o meu supra todas as lacunas, até porque você bem sabe que lá dentro eu indico outros de fora Uhum. e quem é aluno ainda tem desconto em alguns. Mas não para dizer que o BXPERT vai suprir todas as lacunas, mas para te dizer que não é esse anseio pelo próximo curso que vai te dar a resolução do problema. É você se concentrar e racionalizar sobre o que você está fazendo. Então a gente tem duas ou três hot seats lá dentro onde a gente fala só sobre isso para ajustar essa questão de expectativa. E isso aí foi muito importante. E sobre a virada de chave que você falou, na real, toda decisão eu digo que é um grande romper, porque quando por exemplo, você está com três cursos no currículo e decide entrar no meu. Quando você decide entrar no meu, você aciona um modo de rompimento na sua mente. E se você não aceita esse rompimento com o que você aprendeu previamente, fatalmente você vai se confundir várias vezes com conceitos que te deram antes com o que eu estou te falando agora. Então,
esse grande romper, essa virada de chave, foi porque você decidiu fazer com que sua decisão fosse a melhor possível. Porque existem vários outros que, assim como você, entraram no LBP, mas não subiram. Hoje você já está na mentoria. Mas tem gente que não subiu, ficou só no LBP, renovou o LBP e ficou lá no LBP. Então, eu acho que a diferença entre quem tem resultado e quem não tem não é porque fez meu curso ou porque fez o curso de fulano Beltrano, mas porque você entrou com ambição. Você queria crescer, você queria saciar essa limitação que você tinha. E isso é o diferencial. Para quem está me assistindo aí agora, assistindo a gente na reprise ou ouvindo no Spotify, não achar que vai ter o mesmo resultado que a Giz. Você vai ter o resultado compatível com o seu comprometimento e com a sua ambição. Beleza? Então, vamos nessa, vamos para a próxima. É, você acabou respondendo a próxima, né? Que é como era a sua prática clínica antes, e como é que ficou depois, né? Você já respondeu perfeitamente. Mas eu queria saber, de forma mais específica ainda, o que que ficou mais fácil depois que você teve acesso ao BeExpert? O que que facilitou sua vida no atendimento? Eu acredito que essa autocobrança que você disse, Caio, fez muito sentido. Porque no processo de tratamento da dor crônica, né, a gente tem a porcentagem de participação do paciente. Então, eu acho que eu me tinha essa autocobrança demais também, né? De entender, de avaliar e dar resultado muito rápido em poucas sessões para o paciente. Então, eu comecei a diminuir essa autocobrança, né? Que o paciente tem a maior parcela, né? Eu sempre digo para os pacientes que é uns 80% ele, 20% eu só vou tentar ajudar e ajustar o caminho, né, o processo ali para ele conseguir atingir um resultado. Então, essa autocobrança era muito grande, né? Então, eu consegui ajustar a violação de expectativa do paciente também, já no início ali na avaliação, coisa que eu não fazia, né? Eu não tinha essa experiência, essa segurança de falar isso. Então, hoje eu tenho, que nem eu falo, os questionários me ajudam muito nisso também, né? O paciente que às vezes fala, poxa, minha dor ainda tá aqui, mas ele enxergar o mínimo de resultado que ele teve. Né, na dor crônica, que um paciente que, vamos supor, que não caminha 5 minutos, está caminhando 20, né? Então, assim, ele vê os pequenos resultados, os pequenos ganhos, você mostrar isso para ele, você conseguir conversar com ele sobre isso, né? Eu acho que foi o fundamental de tudo isso, que foi a autocobrança. Eu tinha exacerbado assim demais, eu ficava me autocobrando, preocupada demais que o paciente não melhorava, que o paciente não tinha resultado. Então, e tudo isso foi devido aos cursos seus, né? Que eu acho que lá tá bem especificado, muita hot seat, assim, que quebrou, assim, paradigmas, coisas, né? Que era como exemplo foi para mim, né? Vários fisioterapeutas aí, né? Que são referências. Então, que eu comecei a seguir, que eu comecei a entender o processo e a gente, né? Ter isso como prova viva, né? Que não era só eu que passava por isso, né? Tem outros, a maioria dos profissionais passam por isso e eu consegui, graças a Deus, diante do seu curso, entender tudo isso, né? Hoje eu já não sofro tanto como eu sofria antes. Maravilha, Giz. É esse o processo que a gente quer passar. E quando você fala aí sobre a melhora do paciente, principalmente a violação de expectativa, a gente precisa entender que não basta coletar referências funcionais, mecânicas, neurológicas e sintomáticas, como muita gente ensina por aí. Existem outros parâmetros de melhora quando eu falo de casos complexos de dor crônica. Você vai pegar um caso complexo de dor crônica aí que não vai ter melhora sintoma, melhora neurológica, melhora funcional, não vai ter melhora mecânica, e aí o cara tá igual? Não, existem outras referências. Por exemplo, o tempo de caminhada é uma referência que a gente pode coletar, índice de uso de medicação, frequência de uso de medicação, quantidade de medicação, sono interrompido pela dor durante a noite. Então, existem vários parâmetrozinhos que a gente pode coletar
para saber se o cara está evoluindo mesmo antes das quatro grandes referências funcionais, sintomáticas, neurológicas e mecânicas começarem a mudar. Porque se eu fico preso só nesse parâmetro de corrente de terapia mecânica, a gente nunca vai saber quando está evoluindo quando eu falo de casos complexos. Não daqueles agudos que chegam travados, você bota um movimentinho e, meu Deus, Giz é a minha heroína. Não, estou falando de caso cabeludo, velho, que tem gente dando alta aí dizendo que não sabe mais o que fazer. Tem gente encaminhando porque acha que é só paciente psiquiátrico, que o paciente crônico não melhora mesmo. E é assim, e eu acho que isso é uma história para boi dormir, como diz aqui na Bahia, né? Então, e essa questão da violação da expectativa é muito importante. Bom, em relação às vendas, você falou aí sobre sessão isolada. Explica direito como é que era isso antes e como é que ficou depois do programa. Como que funcionava as suas vendas? Então, Caio, como eu já tinha falado, né, aqui, que eu só vendia técnica, né, antes de entrar no LBP, antes de começar o processo de estudo, né, com a dor crônica e antes de entrar no B-Expert também. Então eu ia avaliar o paciente, na época eu acho que eu cobrava R$ 100, era 80 reais a R$ 100 somente. Então eu ia na casa do paciente, às vezes o paciente deixava para pagar depois, eu aceitava receber depois, né? E assim, vendia isolado. O paciente ia lá na casa dele, fazia, né? E recebia depois às vezes, então não vendia um pacote, né, ou um plano de tratamento para esse paciente. No mínimo ali era duas, três no máximo, olhe lá. Então, assim, tudo isso mudou, né? A forma como eu cobro do paciente, como ele faz, né? E ele entende que não hoje eu não vendo mais e não trabalho mais com sessões isoladas, né? Avulsas, é só com plano de tratamento e eu trabalho com o tempo, né? Então, hoje é mais plano de tratamento com o tempo. Então, depois que eu entrei no LBP, na verdade no B-Expert, eu comecei a entender como que é o processo, né? Porque a gente precisa avaliar, precisa ter o prognóstico e depois ter o tempo, né? Cada prognóstico tem seu tempo de tratamento. Então, isso virou completamente tudo da forma como que eu trabalhava e hoje eu recebo antes para atender, né? Não é aquela coisa depois eu pago, enfim, e ficava aquilo ali, às vezes até sem, que nem eu falo, já, já até sem receber, né? Então hoje tudo mudou, né? Depois que eu entrei no B-Expert, tudo mudou. Cara, e é interessante uma coisa, porque eu também vendo o pacote de tratamento, eu vendo lá minhas 10, 20 sessões. Uma coisa é você olhar para o paciente, avaliar ele e dizer para ele, ó, vamos fazer 20 sessões aqui. Baseado em nada, baseado no sistema de plano de saúde que libera de 10 em 10. Outra coisa é você avaliar o paciente, saber que aquele paciente é uma síndrome dolorosa crônica e que você vai precisar, para sistematizar o tratamento dele inteiro e dar autonomia para ele, você vai precisar de X meses. E explicar para o paciente por que são X meses. E quando a gente fala sobre tempo, é aquela coisa, ai meu Deus, mas esse valor vai ficar 20 sessões, então cada sessão vai valer X, a gente cancela isso completamente, porque quando a gente vende o tempo, a gente deixa o número de sessões indeterminados. Porque se a gente julgar necessário ver o paciente 2 vezes por semana, ele vai vir e não vai pagar adicional. Quando a gente faz isso, a gente cancela o cálculo automático, onde o paciente acha que, se sua sessão, 10 sessões é R$ 3.000, cada sessão vai sair 300, depende. Tem paciente que paga 3.000 e faz 10, tem paciente que faz 3.000 e paga 3.000 e faz 20 no mesmo tempo de tratamento. Porque são diagnósticos diferentes, com prognósticos completamente diferentes. Então, acho que isso traz uma segurança e reforça a comunicação que a gente tem com o paciente, né? Então, assim, vendas, prognóstico. Como é que você tem manejado, Giz, a questão de agora, né? Você tá grávida aí, para a glória de Deus. Como é que você tem manejado aí a questão de ser esposa, de ser filha, de ser fisioterapeuta assistencial e lidar com várias demandas? Por que que eu pergunto isso? Porque algumas, principalmente mulheres, tá? Acontece com alguns homens, mas principalmente mulheres, elas falam assim, pô, cara, eu não tenho tempo para assistir X aula. Então, como é que você maneja isso? E também, Giz,
Tem uma aluna lá do interior de Minas Gerais, que eu esqueci a cidade agora, não sei se é Teófilo Otoni, que ela estuda 10 minutos por dia, velho. 10 minutos por dia. E ela é mãe de dois, empresária, esposa, fisioterapeuta assistencial e por aí vai. O que você falaria um pouco sobre essa organização aí? Bem, Caio, antes eu trabalhava muito, ganhava pouco, né? Porque também atendia domiciliar. Hoje eu tenho os dias de domiciliar e consultório. Então, eu separei isso e eu consigo ter qualidade de vida hoje, porque eu casei, né, durante o Be-Expert e agora estou grávida. Então, durante o Be-Expert, né, que é quase um casamento, né, Caio, já tem 2 anos, 2 a Conta 3 aquela anos. história da aula que seu marido falou que estava ouvindo, como foi? Que você estava assistindo, como é que foi? Que ele tava falando assim que já tava acompanhando você direto. O Caio falou assim, o Caio. Eu falei assim, o Caio já virou meu amigo, né, praticamente, porque eu ficava estudando e ele escutando. Às vezes ele falava assim, que horas que você vai dar um tempo para mim? Você só fica prestando atenção no Caio, é Caio o dia inteiro, você assiste o Caio para lá, Caio para cá. E aí eu falei, calma, eu preciso estudar. E assim, eu realmente, eu parava, eu trancava ali no quarto e às vezes ele ia lá, escutava, já tá no Caio, né? Falar já, que horas que você vai dar atenção pra mim? Então, assim, era só Caio, Caio pra cá, Caio pra lá. Se eu tava lavando louça, eu tava assistindo seus vídeos, né? Como eu faço ainda até hoje. Se eu tô lavando louça, eu tô assistindo aula. Se eu tô é, domingo, né? Eu tô aqui fazendo qualquer coisa, limpando casa, eu tô com live ligado, tô com as aulas assistindo. Então eu não tenho assim um tempo, eu vou fazendo nos intervalos que eu consigo, limpando casa, fazendo os afazeres de casa, dando atenção. Então eu tenho, hoje eu tenho um tempo, né, para estudar, né? Mas antes eu não tinha tempo. Hoje eu tenho qualidade de vida, eu consigo ir na academia, cuidar da minha saúde, porque a minha saúde eu penso que é primordial. Sem saúde eu não consigo atender paciente nenhum. Fora que a gente dá esse exemplo, né? A gente precisa estar ativos, né? E precisa estar mostrando aos pacientes que a gente também está buscando, né, o tratamento da dor. Então, precisamos estar, né, o tempo todo dedicando. Então, não tem como, não tem coisa fácil, né? Eu acho que para você buscar um resultado, você precisa se sacrificar. Então, a gente também, eu peguei o dinheiro do casamento que a gente ganhou também para dar entrada no Be Expert. Eu falei, Vitor, vamos entrar, eu vou entrar, vou pegar dinheiro, parte desse dinheiro e vou dar entrada no Be Expert. Então, dos presentes que a gente ganhou, boa parte foi do casamento, né? Que eu dei entrada no Be Expert. E foi assim, Caramba, Caio, eu falo assim que foi um amor à primeira vista, né, do curso, que me deu o norte hoje que eu consigo, né, atender com mais segurança. Então, assim, não é fácil porque nós mulheres temos mais afazeres, né, como você falou, né, mulheres assumem mais, né, e então, assim, eu fui muito cobrada quanto a tempo, né, de atenção, mas eu sempre escolhi, né? Eu falo, eu tenho um caminho, eu preciso me dedicar, então eu não tinha para onde ir. Não tinha escolha, né, Caio? Ou eu encarava, ou eu fazia, ou eu estudava, ou eu não evoluía. Entendeu? Eu ficava sempre na mesma ali, ganhando aquela mixaria que eu ganhava, né? caramba. Eu fico até. Eu não sei nem o que falar, porque essa história aí eu acho que você me falou, mas eu não estava muito lembrado, né? Que eu lembro que você falou que ganhou presente, alguma coisa, e queria subir pro Be-Expert com isso. Então, vê só, você teve o sacrifício de ter uma organização de tempo onde você reduziu o tempo para as coisas que você precisava ter tempo para se sacrificar e realmente estudar em todo o tempo que você poderia, fazendo a faxina, lavando os pratos, fazendo. E assim, pelo resultado que você declarou na última, todos os meses os alunos eles declaram seus faturamentos para a gente no WhatsApp, para a gente ver o que é que tem que alinhar para a próxima etapa, para crescer um pouco mais, o que é que deu errado, o que é que não está fazendo. E a última declaração de faturamento assim foi 4 vezes mais, né? Então
o sacrifício valeu a pena, né? E o tempo está sendo recompensado agora, vamos dizer assim. O que é que você pode falar, ou em números ou em porcentagens, em relação a seu resultado financeiro? Desde lá do LBP, qual foi a sacada que valeu o investimento e que te fez prosperar do ponto de vista financeiro da fisioterapia? Então, Caio, como eu trabalhava por sessões avulsas, eu tirava muito pouco, né? E eu não oferecia técnica, então eu não tinha o que oferecer para o paciente a não ser a técnica, né? Então, assim, eu comecei a aumentar o meu valor, né? Eu comecei a aumentar o meu valor porque conforme eu ia investindo em conhecimento, né? E conforme eu ia investindo em cursos, eu comecei a aumentar aos poucos, né? De 100 que eu cobrava, comecei a 130. De 130 eu fui para 150. De 150 eu fui para 180. De 180 eu fui para 200. E de 200 eu fui para 220 hoje, né? Boa. Então, eu fui aumentando aos poucos, né? E reconhecendo que tudo que eu estudei, o sacrifício que eu tive, né? Fiz curso fora, depois do seu curso eu fui para Salvador ainda fazer, né? O PNF. Então eu comecei a investir mais e os pacientes começaram a me enxergar de outra forma, né? Comecei a aparecer nas redes sociais, coisa que eu não fazia também. Então, assim, os desafios foram para realmente me dar um tapa na cara, né? Porque na verdade era tapa na cara e puxão de orelha, né? Então, assim, para realmente entender que a gente precisa estar, né, nas redes sociais, mostrando o nosso trabalho, filtrando os pacientes, porque hoje eu percebo que nem é todos os pacientes que são meus pacientes, que são os pacientes que eu desejo, né, ter, e não são todos que vão entender como funciona esse processo no tratamento da dor. Então, hoje eu consigo manejar e filtrar esses pacientes que realmente, né, querem evoluir no processo de tratamento da dor, porque não é todos os pacientes, Caio, hoje que estão preparados para a mudança de comportamento, né? Não é todos os pacientes que vão mudar o hábito de vida, nem é todos os pacientes que vão entender, né, esse caminho, né, no tratamento da dor e que é demorado, né? Não é algo aleatório, não é sessão avulsa, não é massaginha, não é liberação, não é fortalecimento. Então, eu comecei a entender o processo e com toda certeza o meu valor agregou, né? Todo o valor de conhecimento foi agregado diante de tudo isso. Nossa, Gi, ó que loucura, ó. Eu estava lendo um livro que é o Transforme Seu Suor em Ouro, que é do Bernardinho. E eu estava lendo o Antifrágil também. Não terminei o Antifrágil, tá? É gigante, mas eu quero. O Bernardinho, ele fala. Bernardinho é um técnico de vôlei que ganhou tudo que tinha para ganhar já, do nível competitivo. E ele fala assim: que a pressão é um privilégio. E eu imagino que por alguns momentos você, e não só você, mas alguns outros alunos, se sentiram pressionados por mim. E por que que eu quero trazer essa visão de que a pressão é um privilégio? Porque nós somos os únicos seres no mundo que somos antifrágeis. Se você pegar essa garrafa aqui e exercer uma pressão nessa garrafa sustentada com guindaste, vai ter uma hora que o coeficiente dela vai ser atingido e ela vai quebrar. Se essa pressão for exercida num ser humano para ele desenvolver você, para ele se desenvolver profissionalmente, o ser humano ele vai ficar mais forte. A pressão pode até derrubar ele, fazer ele parar por um tempo, fazer ele parar de me seguir, fazer ele me xingar, como no grupo de mentoria já rolou meme até de um aluno me xingando. Cara, é impressionante como isso faz com que vocês cresçam. Eu ia perguntar agora sobre os desafios, de como você enxergou isso, como você fez, até onde você fez e o que é que você tirou de lição. Fala um pouquinho sobre isso. Você já falou parcialmente, mas especifica um pouco mais sobre como você encarou os desafios. Então, Caio, eu vou ser bem sincera, eu não segui 100%. Eu acho que se eu seguisse 100% nos desafios, eu acho que eu já tinha evoluído bastante, né? Então, eu não segui os desafios 100%. Se eu atingir uns 30%, acho que 20% a 30% dos primeiros desafios, né?
eu consegui me desbloquear, porque eu ainda tenho um pouco de bloqueio também para live. Então, assim, eu comecei a enxergar a fisioterapia de uma outra forma, que a gente precisa ofertar, né, o serviço, ofertar o nosso trabalho e mostrar nas redes sociais. Então eu não tinha nada disso. Minhas redes sociais era só foto ali, né, aleatória, enfim. Não tinha nada, não tinha vídeo, não tinha mostrando quem eu era, não tinha mostrando o que eu faço, mostrando nada, não tinha nada, Caio. Então era totalmente zero. Então eu comecei a entender, né, que a gente precisava seguir o começo, os primeiros, os últimos eu não consegui seguir, né? Tanto que minha agenda aumentou um pouco também. A agenda aumentou, então eu não consegui seguir 100% dos desafios. Mas eu falo que eu fui desafiada, isso aí me deu um boom, porque eu não enxergava, né, o Instagram como uma forma de venda, né, como uma forma de você mostrar seu trabalho e dali aparecer pacientes. E depois que eu comecei a aparecer mais nos stories, começaram a chegar pacientes, poxa, eu estou passando isso que você está falando. E vim perguntar qual era o meu valor, quanto que era a avaliação. Então começou a abrir outros horizontes, né? Eu comecei a enxergar de uma outra forma os desafios. Então eu gosto dessa autocobrança, eu gosto de alguém falando, ó, vai lá e faça, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Não pare, tem que fazer, porque eu acho que é um estímulo ser humano, né? Se deixar, a gente fica na zona de conforto, né, Caio? Então a gente precisa assim desse estímulo aí, das puxadas de orelha, da porrada no estômago, de tudo. A gente Ok, precisa. isso é muito importante, Giz, porque às vezes o fisioterapeuta ele entra, por exemplo, a última aluna que entrou, uma das últimas alunas que entraram, uma aluna lá de Teixeira de Freitas, ela perguntou para uma outra colega que já estava dentro assim: Ah, mas ele pede para gravar, né? Ai, como eu sou péssima gravando. Às vezes o aluno acha que ele só vai ter resultado se fizer 100% dos desafios. E eu gosto quando vocês falam isso, pô, eu só fiz 20%, eu só fiz 30%, eu só fiz 50%. Deixa eu te dizer quantos alunos fizeram o ciclo inteiro? Dois. Tem 408 alunos registrados. Dois declararam ter feito o ciclo inteiro. Dois eu olhei a rede social e tinham todo o programa do desafio um, todo do desafio 2, todo do desafio 3 e todo do desafio 4. Então, é muito raro concluir, mas é bom quando vocês falam, porque vocês tiram algo do inconsciente para o consciente e vocês criam uma hipótese, que é o que eu falo sempre, pô, você tá assim, imagina se você tivesse feito inteiro. Agora, eu tenho certeza que o cara olha seu Instagram, tem um vídeo sobre lombar, tem um vídeo sobre postura, tem um vídeo sobre tornozelo, tem um vídeo sobre ombro, tem um vídeo sobre joelho, e você hoje abraça a fisioterapia musculoesquelética. E não é uma colunista, uma joelhista, onde o cara simplesmente vê coluna, 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 chega um joelho que não tem influência da coluna, não sabe o que fazer, chega um ombro, não sabe o que fazer. Então, isso aí faz uma geração de autoridade. Mas ainda da pergunta anterior, Gis, que não ficou muito claro para quem está assistindo, o que você pode falar de resultado do ponto de vista financeiro que você teve da hora que você entrou até hoje, provavelmente? Quanto que você cresceu em porcentagem, ou em X vezes, ou até em números? O que é que você pode falar para a gente? Então, Caio, eu tirava em média ali, na época, acho que até antes do LBP, tirava em média 1.500, 2.000, variava, né? No mês, 2.000, 2.500, no máximo ali 3.000, estourando, né? Como eu vendia a sessão avulsa, né? Então, não tinha um grande valor, né? Um grande valor ali que agregasse, né? Um plano de tratamento de 2 meses, de 3 meses, né? Como hoje a gente entrega na dor crônica, né? Então, como eu vendi, então hoje eu estou praticamente 3 vezes, 4 vezes mais do que eu ganhava antes. Assim, eu acho que o programa do BeExpert e da mentoria me deu bastante segurança, né? Tanto para falar, porque melhorou muito, muito mesmo. Tanto minha qualidade de vida,
quanto questão de faturamento, quanto tempo, né, de qualidade. Eu falo que hoje eu consigo estudar mais, ler um artigo, ver o curso, né, estudar mais. Então, eu acho que isso agregou, principalmente na minha vida social, na minha vida de família, né, com o meu marido. Eu acho que tudo isso melhorou 100%, né? Maravilha. Ó, 4 vezes mais e tempo de qualidade, que é um ativo que a gente não compra, é um ativo que a gente faz, né? Se você não tivesse os resultados que você tem hoje, você não podia dizer, ó, eu só vou atender X pacientes por dia, X pacientes por semana, porque tal turno eu vou me cuidar, e etc, etc, etc. Então, isso é surreal de ver acontecer, né? Já para chegar para as considerações finais, com tudo isso que você falou, Giz, ainda assim, você fez o upgrade do BXpert para a mentoria. Qual foi a virada de chave no BXpert que te fez aula favorita, virada de chave que te fez subir para a mentoria e o que é que tem de diferente na mentoria? O que é que você pode falar para a galera? Então, Caio, eu acho que várias vezes eu perguntava algumas coisas no seu particular ou no Instagram. Caio, tem aula de tal coisa? Caio, tem aula de tal coisa? Caio falou, não, só na mentoria. Só na mentoria. E aí eu falava, poxa vida, eu ainda quero mais, assim, eu recebendo caso complexo, eu ainda querendo mais conteúdo. Então eu não estava satisfeita só de estar no Be Expert. Eu queria mais conhecimento, porque cada vez mais chegava só caso complexo para mim, então eu não sabia manejar esses pacientes. Eu falava, poxa vida, o que está acontecendo com esse paciente que eu estava lá no Be Expert, aqui não tem o conteúdo que eu quero e eu quero evoluir. Então, assim, isso começou a me abrir, né, outros olhos, né? Então, eu acho que a aula que me virou a chave assim, foi radiculopatia cervical, né? Que eu peguei um paciente com radiculopatia verdadeira e eu, assim, bem no início, eu não conseguia, eu não sabia o que que eu ia fazer, mas eu fui naquela aula, acho que eu estudei aquela aula, acho que umas 5 vezes, Caio. Assisti aquela aula e, assim, foi que eu consegui desenvolver com o paciente, né, durante esse processo, porque eu não sabia realmente o que que eu fazia com esse paciente. Eu ficava perdida, né? Chegava o paciente complexo, eu não conseguia. Então, essa foi uma das aulas, assim, que eu acho que mais virou minha chave, porque eu não sabia manejar. E eu queria ter mais segurança e mais conhecimento e mais conteúdo, né? Então, eu acho que isso que fez eu virar a chave e falar, não, eu quero entrar na mentoria, porque tem conteúdo lá que eu ainda preciso saber. Então, foi justamente isso que me fez chegar até na mentoria, né? Eu estava já planejando de entrar na mentoria, já tinha meses, né, desde o começo do ano, então eu entrei lá no meio do ano e graças a Deus, assim, as aulas são fantásticas, o conteúdo da mentoria é fundamental. Eu acho que quem não tá lá tá perdendo ah, desculpa a palavra, mas é uma porrada de conteúdo que não tem por aí, eu acho que em curso nenhum, né? Não tem curso nenhum esses conteúdos. Você não vai encontrar em qualquer curso também de coluna, né? E nem dor crônica. Então, eu acho que o curso do Caio, a UB Expert, a mentoria, me fez abrir portas, né? E evoluir no faturamento, na qualidade de vida hoje. Hoje eu falo que eu sou uma pessoa bem mais tranquila para atender. Eu tenho mais segurança, eu tenho mais vontade, sabe? Eu não tenho mais aquele medo de atender. Eu consigo evoluir com aquele paciente e entender todo esse processo, né, com o paciente. Fala um pouquinho mais sobre essa questão do medo de atender, Giz. Como é que você se sentia? O medo gerava o que em você e em que isso combinava no atendimento com o paciente antes desse conteúdo? Então, o medo me gerava mais ansiedade. Eu ficava muito ansiosa, assim, porque eu não conseguia evoluir com os pacientes, eu não conseguia conversar. Se o paciente chegasse assim, eu ainda continuo com dor. O que que eu falava? Você entendeu? Desculpa, Caio. Eu Não, sem problema. demorava, eu demorava
demorava muito para entender, às vezes ficava calada, às vezes ficava desesperada, chegava em casa assim, sabe, nervosa, porque eu não conseguia evoluir com esses pacientes. Então, se um paciente chegava para mim, que nem esse que chegou com radiculopatia, eu falava assim, gente, e agora? O que que eu faço? O que que eu faço com esse paciente? Então, assim, você não via evolução. Então, quando você assiste às aulas, você tem caminhos para seguir, você tem escadinhas, né, para seguir. E ali tá tudo muito bem explicado. O Caio aplica na teoria e na prática como que ele faz, fora os atendimentos, as hot seats, tudo, os atendimentos, a sessão clínica, de como ele atende. Então, assim, hoje os pacientes já que vão me indicar já falam, meu Deus, ó, se prepara que a avaliação dessa menina, dessa fisioterapeuta, demora 2 horas e meia a 3 horas hoje. Então, o paciente às vezes fala, meu Deus, que avaliação que é essa que demora todo esse tempo, né? Então, já tem paciente que já fica até, sabe, esperançoso porque nunca recebeu uma avaliação dessa, né? De avaliar tudo, da vida do paciente, de entender o paciente como um todo, né? Porque na dor crônica a gente não avalia somente a parte física, né? Mas a questão biopsicossocial. Então, os pacientes hoje já entendem, né? Que vai ter educação em dor, vai ter terapia manual, vai ter todo esse processo, né? E muitos dos pacientes falam assim, poxa, eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma fisioterapia dessa, né? Porque sempre receberam somente, né, técnicas que era o que eu era, né? Só fazia técnica. Então é totalmente diferente, né? O atendimento hoje é bem mais personalizado, mais individualizado e mudou totalmente meu raciocínio clínico. Então, quem não tá dentro, eu acho que tá perdendo uma grande oportunidade de crescer, né, e entender como a fisioterapia funciona, porque nós não tratamos somente, né, não somos, tratamos o paciente como um todo, né, não só tô com uma dor no joelho, atende lá só joelho, né? Tô com uma dor no tornozelo, só tornozelo, né? E, enfim, hoje eu falo assim com orgulho que eu sou fisioterapeuta, Caio, porque antes eu tinha medo, eu tinha receio, eu ficava com vergonha de ser fisioterapeuta, porque eu não sabia avaliar, eu não sabia tratar, então hoje eu não tenho medo mais como eu tinha antes. Maravilha. É o que a gente fala, né? Você transformou a sua avaliação numa experiência, né? É aquela coisa, a gente faz um bolo simples, né? De cenoura com cobertura de chocolate e vende ali a R$ 10. Mas você colocar aquele bolo numa embalagem super bonitinha, num pacotinho com lacinho dentro de um stand de um shopping, meu amigo, aquele bolo não é mais um bolo, né? Aquele bolo é uma experiência e aquela tortaria, sei lá, Viva Gula, Priscila Diniz, Tortarelli, por aí vai, já, esse bolo já não é mais R$ 10, esse bolo é 28, R$ 35. O mesmo bolo, só que o empacotamento da experiência de avaliação muda completamente a percepção de valor do cliente. E isso, aí você está de parabéns, você sabe disso. E assim, indo para as considerações finais, só uma coisa antes das considerações finais. Hoje, com o conhecimento que você tem, Giz, você acha que a pessoa vai aproveitar a mentoria direito se não tiver acesso no BeExpert? Qual é a sua visão sobre isso? Então, eu acredito assim que a pessoa que não tá no BeExpert, ela não tem a base, né? Então, se ela não tem a base, ela não consegue entender o que tem na mentoria. Não adianta ela estar lá na mentoria se ela não conhece a base. Porque lá você começa do básico, lá como que você avalia, né? A teoria da avaliação. Então, se você não tem o básico, você não consegue avançar para o conteúdo já avançado, né? A mentoria já é um conteúdo bem mais avançado. Eu falo assim que são conteúdos ali que eu nunca vi em lugar nenhum. Tanto que eu falei que é o primeiro curso que eu estou fazendo, né, de dor crônica e de coluna. Então, assim, eu acredito que nenhum curso vai superar todo o conteúdo que o Caio traz. E fora o acompanhamento, que eu acho que isso é fundamental, que o Caio de 15 em 15 dias abre.
acompanhamento, ele está disponível ali também para a gente tirar dúvidas. Então, eu acho que isso a gente não encontra. Isso não encontra. A gente tem acesso direto, né? Direto com o Caio para tirar dúvida a hora que a gente quiser. A gente consegue fazer isso. Então, Não faz isso comigo. Ó, tá sendo quase a hora que vocês querem, mas a promessa é semanal na mentoria e quinzenal no é, BX. mas na mentoria Show. é direto, né? Porque a É, gente tem direto. o grupo, né? Com fisioterapeutas ali sensacionais, né? Que a gente vai tirando essas dúvidas entre si também. Então, assim, mas eu acho que a pessoa, se ela for entrar, entra no Be Expert, aproveita o conteúdo, né? Assista tudo, e depois entra para a mentoria e já aproveita o conteúdo, mas eu acho que ela sempre tem que voltar no Be Expert assistir. Hoje, até hoje, eu volto no Be Expert para assistir as aulas que tá lá, mesmo estando na mentoria. Então não tem como ficar com um ou com o outro separadamente, assim. Tem que ter os dois ali junto, não tem como. Exatamente. Então é isso, Giz. Considerações finais aí agora. Antes de você falar suas considerações, eu quero só dizer para vocês que muitos profissionais, por eu declarar que existe essa escada, né, LBP, Spine, BX, mentoria e tal, eles têm a ideia, a mentoria é o melhor produto, mas se você for direto para a mentoria, ela não vai ser o melhor produto, porque você não teve a base, né? Então, poderia, como eu falo sempre, ganhar o seu dinheiro que está me assistindo aí e vender o meu produto do jeito que você quer. Se quer entrar direto na mentoria, vai para a mentoria. Só que você não vai ter resultado como os alunos estão tendo, que seguiram o processo, as etapas, né? Então, é importante que isso fique claro e que vocês escutem isso da boca dos alunos que estão lá dentro. Só para você ter uma ideia, teve aluno que ficou em 2 ciclos de mentoria, não renovou a mentoria, mas fez questão de renovar o BeExpert. Só para você ter ideia. Porque eu falo que o BeExpert é um acervo bibliográfico ali para toda vez que você tiver dúvida, você voltar e ver a aula que você está com dúvida. Então, isso aí tem que ficar claro mesmo. Considerações finais, Gi, o que é que você tem para dizer para essa galera que está aí no mês de novembro, já naquele desespero? Meu Deus, dezembro, janeiro e fevereiro são os piores meses do ano. Meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? E tá na dúvida para entrar nesse programa e estamos na Black Friday. O que é que você teria para dizer para essa galera? Eu acredito assim que todos os profissionais que estão nesse desespero, Caio, eu posso falar que dezembro, janeiro e fevereiro foi os meus melhores meses. Eu cheguei no faturamento mais de 10 mil e foi muito bom. Assim, não tenho que reclamar. Eu acho que sem o Be Expert, eu acredito que eu não seria a profissional hoje como eu estou aqui falando com você, não conseguiria o resultado que eu tenho. Lógico que não é meu objetivo ainda, eu quero crescer mais, com toda certeza. Mas eu acho que isso é um progresso, né? Uma evolução. Pretendo ter minha clínica, pretendo evoluir mais, mas que nem eu falo, cada coisa agora o objetivo é outro, né? A gente muda, né? Deus nos não muda e cada vez ele vai trazer um propósito. Eu acho assim que a pessoa que não está tendo esse conhecimento, ela está perdendo muito, mas muito para entender como é a fisioterapia, como é o tratamento da dor, como conseguir avaliar. Eu acredito que não há um curso igual o seu conhecimento que você traz, porque você entrega muito, até mais além do que deveria entregar. Eu acho assim que o valor já está bem pago, muito bem pago, né? Eu acredito assim que foi o maior, eu falo, foi o maior presente da minha vida depois que eu entrei no Be Expert, de eu entender, né, como que funciona todo esse processo. Então, as pessoas, os profissionais que estão aí na dúvida, não tenha medo,
né? Não fique estagnados aí na profissão, porque eu já recebi muitas mensagens perguntando: ah, me conta sobre o curso do Caio, ah, eu tô ganhando só R$ 1.000, ah, eu tô ganhando só 1.500, quanto que você tá ganhando, como que tá? Sempre tem profissionais me perguntando, né, como que tá a minha evolução, e eu sempre falo, eu cresci diante do curso do Caio. O Caio entrega demais de conhecimento, então acho que você é fora da caixa, né? Um profissional assim fantástico, sensacional, mesmo que eu não estar no programa, mas eu acho assim que o BeExpert é sim uma biblioteca vitalícia ali para qualquer profissional, fisioterapeuta que quer crescer, que quer evoluir, porque ele entrega muito. Imagina na mentoria, é muito conteúdo assim que para mim é valioso. Já pagou o valor, já consegui restituir esse valor, né, do investimento. E eu acho que quem não tá dentro tá só perdendo, Caio. Eu acho que tá perdendo uma grande oportunidade aí. Gratidão, Giz, pelo seu tempo. A gente sabe como é sua agenda aí, agora com as tarefas de mamãe. Então, obrigado aí pela confiança mais uma vez, obrigado por ter renovado, obrigado pelas palavras. E sempre deixar claro, pessoal, não basta só você ter acesso, você tem que ver e fazer. Você tem que ver e decidir fazer. Não basta só comprar, apertar o botão e passar o cartão. Você tem que ter alguma motivação para fazer, né? Seja uma ambição para crescer e ter seu consultório, a constituir sua família, pagar um plano de saúde para seu filho. Você tem que ter alguma ambição por trás. Porque é o que eu falo sempre, se você tem plano B, você não vai fazer o plano A dar certo. Então, é muito diferente um profissional que, ó, se o consultório não fechar, meu marido me ajuda. Se não der certo na clínica, eu volto para casa de meus pais. Esse profissional não tem o pé na porta para ter ambição e crescer. Agora, quando você sabe que se você der errado, você não vai ter a quem recorrer e você cancela o plano B, ou transforma o plano B e fazer o plano A dar certo, aí as coisas começam a fluir, cada uma nas suas devidas proporções. E outra, como a Giz falou, ela está no segundo ano de BeExpert, ela está na mentoria. Quando você entrar, você não pode olhar o resultado da X e se comparar com ela. Você tem que se inspirar nela. E aí sim você vai começar a se desenvolver profissionalmente. E tanto eu, como os outros colegas que estão lá dentro do programa, eles são muito abertos para você fazer perguntas, né? Então, se você ficar com a mentalidade de escassez, eu tenho vergonha de perguntar porque ele vai achar que eu não sei, a pergunta é boba demais, não tem pergunta boba lá dentro. Lá dentro não tem julgamento, né? Quando a gente fala de soco no estômago, de pedrada, são as questões de revisitação de aulas que não estão sendo feitas. Aí rola uma pedradinha, ó, isso está em tal aula, você está perguntando aqui, você não assistiu essa aula, né? Então é tudo focando em mover você na direção do crescimento, beleza, pessoal? Então, mais uma vez, gratidão, Giz. Se tiver qualquer coisa para falar aí, a palavra é sua e vamos para cima. Bem, só agradecer, Caio, agradecer a todo o conhecimento que você disponibiliza, né, diante dos seus programas. Toda vez que algum profissional vem me perguntar, eu sempre elogio demais os seus programas, porque foi o programa que me evoluiu bastante como pessoa, né, não só como profissional, mas eu acredito que como pessoa, a enxergar a fisioterapia, a amar fisioterapia e atender os pacientes de uma outra forma, como eu não enxergava atender, né? Eu era muito superficial, né? Via só tudo muito superficialmente. Hoje eu entendo como que funciona. Como é o processo? Lógico que os casos complexos cada vez mais, né, começam a aparecer, que não são simples, não são fáceis, mas eu acredito que a base de conhecimento nos programas me faz evoluir e já saber onde que eu busco, né? Qual é a biblioteca, né? Que eu preciso buscar aí. E assim, é só agradecer mesmo, gratidão a você e a todos, né, os colegas que estão aí na mentoria acompanhando É todos só, nós. só deixar claro também, pessoal, que
Às vezes você está vendo muitos casos fáceis aí e trabalhando com preferência direcional, com bloqueio mecânico e por aí vai, porque seus olhos não estão treinados. Que a gente tem uma brincadeira lá dentro do grupo que a obstrução, o desarranjo, o bloqueio mecânico quase nunca vem mais para a gente. Porque agora, quando ele vem, ele está acompanhado de um outro diagnóstico. Então, eu faço uma analogia muito clara com os pacientes que têm transtornos psicopatológicos, né? O paciente está tratando depressão com o psicólogo. Aí o psicólogo vai lá e tem que fazer tal terapia. Só que a depressão nunca vem só. A depressão vem com ansiedade, vem com transtorno bipolar, vem com qualquer outro, algum outro transtorno junto. E aqui, dentro do nosso programa, você vai aprender que não é diferente da psicologia. O cara não vem só com bloqueio de movimento. O cara não vem só com a radiculopatia. Ele não vem só com articulação comprometida. E se tá vindo só para você, é porque seus olhos não estão treinados o suficiente. É isso que a gente acredita. Então era isso, gratidão. A gravação vai ficar aqui no feed, vai subir para o YouTube, vai para o Spotify para você escutar como áudio, como você bem entender. E na semana que vem tem mais podcast Faixa Preta para vocês aproveitarem, lembrando que estamos com 4 vagas para o BeExpert e 8 para a mentoria em Black Friday, com 3.500 a 7.000 reais de desconto. Então, espero que vocês aproveitem esse momento e entrem para o outro lado da força, beleza? Valeu, Giz. Valeu, obrigado, Caio. Com Valeu, Deus. Tchau a um todos aí abraço. que estão assistindo. Tchau.